Então, a maior referência dele sou eu mesmo, porque eu também trabalhei dentro da empresa e eu passei por esse processo. Então, eu queria, Flávio, que você contasse para todo mundo como que são as estratégias que você faz para as pessoas conhecerem outros setores, para você valorizar os seus colaboradores, as táticas que você fazia na minha época para ver se aquele vendedor ele estava realmente alinhado ou ele já estava cansado na sua zona de conforto, porque tinha uma carteira de X números de clientes que sempre estavam comprando com eles. Conta um pouquinho, porque essas dicas que você vai dar como empresário é muito valiosa para valorizar também os colaboradores do condomínio, dos gestores e gestoras condominiais que estão seguindo aqui a gente no YouTube. É isso, então, gente, assim, eu vivo o que eu vendo e eu vendo o que eu vivo. Então, isso para mim é muito importante nesses quase 30 anos de trajetória. E uma coisa que, assim, eu tenho absolutamente certeza é que a gente não faz nada sozinho. Nada. A gente precisa de um time, precisa de uma equipe, né? É importante, desde a primeira pessoa que faz o cafezinho, que limpa os banheiros de qualquer espaço, até o presidente, até o síndico, todos têm o mesmo valor e merecem respeito, merecem atenção, merecem carinho e merecem treinamento, capacitação. A gente sabe que tem muitas vezes que a pessoa não quer participar, não quer treinar, só quer da hora ir embora, mas às vezes aquela pessoa talvez nem saiba da importância que é para a própria vida dela. E a gente que está no papel de líder, que está no papel de gestor, a gente precisa insistir um pouco naquilo, se desafiar a desafiar outras pessoas a vir com você. É normal, no caminho vai ter gente que vai ficar, e é do jogo, mas muita gente vai acompanhar, vai seguir. E eu vejo, né, como eu já falei, né, o condomínio como uma grande família, uma mistura de família com empresa, né, uma coisa assim que tem muita energia ali envolvida, e são os seres humanos que fazem aquilo ali acontecer, né, o porteiro, o pessoal da limpeza, e essas pessoas precisam estar alinhadas com um propósito. Né? Então, esse propósito, essa estratégia, o que se quer para aquele ambiente, né, que é um ambiente de vida ali das pessoas, ele é determinado pelo síndico e pela pessoa que está na gestão, e isso deve ser comunicado. A gente falou aqui um pouquinho antes sobre comunicação. Às vezes a gente acha, imagina que a pessoa sabe o que você quer. E às vezes o básico não é dito. O óbvio é claro. Às vezes não é. Porque a pessoa não está conectada naquilo, ou não está preparada para viver aquele momento. Então, esse momento de comunicação, de reunião, é muito importante. Muito importante. A gente sempre investe muito na equipe de vendas, né, como você sabe. A gente faz campanhas anuais. Inclusive, agora eu estou indo com 10 vendedores para Foz do Iguaçu, que ganham a premiação. E a gente faz campanha. Eu acho isso um detalhe importante, que a gente não faz campanha, essa a gente já faz pro 3º ano, não é somente quem mais vendeu, a gente faz em cima de quem mais cresceu, porque a gente obriga a pessoa a se desenvolver. Então, às vezes, quem mais vendeu é porque ele já tem uma carteira grande, já tem muito cliente que compra um grande volume, e aí fica chato sempre aquela mesma pessoa ganhar. A gente faz sempre ano contra ano para incentivar o quê? O crescimento, o desenvolvimento. O que eu falo para minha equipe, o que eu falo para vocês é a mesma coisa que eu falo para o meu filho. Você só tem um adversário na vida. É o cara que te olha no espelho de manhã. Eu não tenho que ser melhor do que nenhuma madeireira do Rio ou do Brasil. Eu só tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então é esse pensamento que norteia a nossa gestão. É a gente buscar melhorias contínuas. Se você melhorar 1% a cada dia, você é 365% melhor no final do ano. Então esse é o desafio. E às vezes a gente perde tempo, e mais uma vez é o que eu falo com meus filhos, se comparando. Eu tenho dois filhos. Casal lindo. Tenho um casal. Meu filho de 18 anos, minha filha que faz 15 agora. E assim, a gente perde muito tempo olhando para a vida do outro, talvez olhando para o condomínio do outro, Pro que funciona lá, concorrente. para o concorrente, e você só tem que olhar para onde você tem gestão. Né? A gente hoje, né, vive aí um país super politizado, onde uns são de um lado, outros são do outro. Que gestão a gente tem sobre isso para perder tempo? A gente tem que perder tempo onde a gente consegue fazer gestão, que é dentro da nossa casa, dentro do nosso condomínio e dentro da nossa empresa. Então é olhar para dentro e focar energia no que você consegue controlar e gerenciar. Principalmente a gestão das pessoas, o investimento nas pessoas. Sabendo que elas vão te decepcionar um dia. Mas faz parte do jogo, porque você tem que ter resiliência para seguir. Eu gosto muito da sua fala, Flávio, porque eu me lembro. Teve uma época, quando eu trabalhei lá, que ele fez um passeio com a gente e no quarto ele não deixava ficar as pessoas do mesmo setor. Então,
Na hora eu falei, poxa, tá me forçando a ter amizade com fulano, Beltrano, nada a ver. A fulana trabalha no escritório. A gente tem esse preconceito. Ah, eu sou comercial, eu sou cobrado para vender. Sim, normalmente Então, a gente bota as pessoas em caixinhas, né? Essa é dessa caixinha, essa é dessa. A gente tem que a misturar empresa, isso. ela separa as pessoas. Lá na Flaviense, a gente era unido. Então, eu tinha que ficar no quarto, hospedada, junto com uma pessoa, por exemplo, que era do financeiro, para mim poder saber das dores dela quando eu vendia mal e aquele meu cliente demorava para pagar. Dava a ela um retrabalho para ficar ligando e para ficar cobrando. E eu acho isso muito interessante. E hoje, nós que somos gestores e gestoras condominiais, a gente sofre muito, sabe, Flávio? A gente sofre com empresas que, às vezes, se apresentam como terceirizada, apresentam um marketing maravilhoso dizendo que seus colaboradores são treinados, e quando a gente contrata e coloca eles para fazer na prática, eles não têm treinamento. Parece que a gente tem que pegar eles no colo, pior ainda, como se a gente tivesse uma equipe orgânica. E aí a gente não fala só de treinamento para as pessoas ficarem igual o robô, mas que elas saibam o que elas estão fazendo ali. Ou saibam que tipo de venda que elas estão fazendo, que tipo de relacionamento. A pessoa está ali, às vezes, para resolver um problema. Quantas vezes eu estava lá no balcão dia de sábado, que a gente trabalhava meio expediente no sábado, e chegava uma pessoa lá querendo fazer a colocação de uma porta. Se eu não tivesse o treinamento para poder entender a necessidade dele, ele ia sair com uma porta no sábado e ia voltar na segunda para comprar a duela, fechadura, dobradiça, verniz, lixa. Não, o treinamento que o Flávio me deu, ele já saía com tudo. Porque se ele tivesse qualquer dúvida, eu pedia para ele ligar para o profissional dele, a gente perdia 10 minutos, mas ele não ia ter o retrabalho de voltar na segunda-feira para comprar na Flaviense ou comprar numa outra empresa. Ou então a deixar gente de não fazer perdia o a serviço. venda. Ou deixar de fazer o serviço. É porque a gente precisa, isso não só como vendedor, mas como ser humano, se envolver de fato no problema do cliente. A gente não vende produto, a gente vende solução. Então a solução, muitas das vezes, ela não é um produto único, é um pacote de coisas que você precisa orientar o teu cliente e o teu colaborador para poder fazer essa entrega. Então, o envolvimento na dor do outro, que hoje eu acho que é uma coisa, infelizmente, que a gente vem perdendo, né? Hoje as conexões humanas ficaram muito no celular, muito uma coisa assim, então a gente não dá muito valor ao outro e com isso a gente perde muita oportunidade, tanto de se relacionar, quanto de vender também, efetivamente. Eu sempre falo que as experiências que a gente teve anterior, elas vão moldando a gente para o futuro, né? Eu cheguei lá na sala, fui entrevistada exatamente pelo Flávio, e aí no final da entrevista eu agradeci, estiquei a mão, falei, Flávio, não tem como eu ficar, porque o produto que você vende é um produto que eu nunca imaginei de vender, que tem uma variedade enorme. E aí, se o cliente me perguntar uma coisa e eu, com consciência de vendedora, eu acredito que quando você está à frente do balcão para fazer uma venda, o cliente não tem que fazer uma pergunta e você não saber responder. E aí o Flávio pegou, virou para mim e falou assim, não, eu quero te treinar. Eu estou vendo que você tem potencial de vendedora. O que você tem que fazer é só aprender sobre o produto. E aí eu pego um gancho também para falar de um produto que é do Chá das Síndicas, que eu quero também explicar para vocês. O Diário de Diagnóstico é um produto personalizado do projeto do Chá das Síndicas. Ele é feito especialmente para você que é gestor e gestora condominial. E aí, aqui tem uma coisa muito interessante que geralmente os síndicos e síndicas não fazem, que é o cronograma de atividade. É incrível, Flávio, quando as pessoas não sabem aonde que começa o seu dia, aonde que termina o seu dia. Se é para varrer, né? Se é para passar pano, se é para passar um brilho, se é para passar um óleo de peroba. E isso acontece não é só na sua empresa, não, acontece no condomínio também.